Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitaco de Trânsito, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, toda semana com assuntos muito bacanas para você. E hoje nós vamos falar por um assunto que está na moda. Recentemente tem se falado muito em alterar a metodologia de tirar CNH, de quem pode, quem não pode, se tem que ter autoescola, se não tem que ter autoescola. Hoje CFC, né, para os mais antigos igual eu, o Rodrigão, é autoescola. Hoje é CFC, Centro de Formação de Condutores. E para tirar todas essas dúvidas, a gente tem a honra de receber aqui o proprietário do CFC Jaborandi, nosso querido André Junqueira. André, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes, Crepaldi, Rodrigão. É uma honra estar aqui, né, falando da minha área. Eu comecei basicamente em 2017, morava em Campinas, né? Nunca pensei em autoescola, nunca tinha entrado nesse ramo. E eu vim para cá em 2017, quando foi que nasceu minha primeira netinha. Minha mãe teve um problema de saúde e resolvi mudar para Jaborandi. E já tinha uma autoescola, direção certa, antiga, que era do meu genro. E gostei conversei com eles, que eles queriam parar, tinham 2 autoescolas em Jaborandi. E falei, vou assumir, né? Vamos ver como é que é a autoescola. Não conhecia nada, não tinha conhecimento nenhum, padrão nenhum. Fui fazer o curso em Campinas e lá a proprietária do curso que me passou toda a burocracia, me passou o artigo 101, que é de 2016, que tudo que precisava de uma autoescola, que até então não tinha conhecimento, e todas as situações do ramo, né? Formei lá, vim para cá, voltei em 2018, e daí para cá só paramos assim por causa da pandemia em alguns anos, mas é muito bom, é interessante, a gente anda na rua, encontra vários alunos, é muito gostoso você ver que está formando pessoas, que você está num ramo que é essencial hoje, né? A gente aqui no interior, o pessoal precisa muito da CNH, para principalmente usinas, né? Então é muito importante, é muito interessante. Eu gostei muito, apesar da burocracia. Vou fazer uma pergunta, Rodrigão, para a gente já começar. 18 anos completos. É essa idade que a gente tem para poder começar o processo ou isso é mito? Não, é 18 anos completos. Hoje, com tudo, o sistema tudo digital, você não consegue dar a entrada antes como era antigamente. Nos meados de 17 anos e meio, você já conseguia pelo menos a entrada para o teórico, né, nessa parte. Hoje não. É a partir dos 18 anos, você tem que ter a documentação, o RG CPF, com no máximo 5 anos de emissão e comprovante de endereço, né? E aí você já consegue fazer o pedido da matrícula do CFC. Aí ele vai passar, né, como sempre foi o CFC, o psicotécnico, e vai fazer o exame médico. Estando apto, o Detran matricula no sistema e aí já pode começar a parte teórica. você sabe que isso é interessante. Na minha época de ouro, quando eu fui tirar a carta, quase faltando assim 4 meses para fazer 18 anos, dei entrar na autoescola, fui lá, já fiz o exame teórico, por isso eu não podia pôr a mão no carro. Fiz 18 anos, no outro dia estava dentro do carro, já começando a tirar a carta. Meu caso praticamente foi o mesmo. Eu consegui a carta com 1 mês, mais ou menos, né? Que não tinha essa burocracia. Na verdade, eu não lembro nem de ter entrado no CFC. Só lembro de ter feito o teórico, que era na delegacia, né? Era muito diferente de hoje. Passou e já vieram me questionar, que é quase idêntico à situação de hoje que eles estão querendo transformar, né? Aí o dono da autoescola me perguntou, olha, semana que vem você vai ter um exame
e você quer participar? Falei, claro, né? Vamos. Aí fiz 3 aulas de carro, 3 aulas de moto. Fiz o exame, passou, só que antigamente... Eu tenho até a carta aqui, vou mostrar para você. As primeiras, né? Tem todas guardadas, delas, os documentos. Eu tenho mania de guardar documento. E era datilografada, assinada pelo delegado, muito diferente de hoje. Eu tenho uma dessa também, só que tá no limbo, perdi. Não, eu já tirei digital. Faz uns 5 anos que eu me habilitei, eu tô com 23. Novinho. Eu tô com 29 já falar pra você, viu? Eu tô com 31, mas tá. Com 29 eu olhei minha foto e falei, nossa, tô andando pneu aí murcho, velho. Quando eu tirei a minha, eu fiz aniversário dia 4 de agosto. Tô falando a data, o Pitaquer me manda presente, tá? E aí, acho que dia 12 de agosto eu já tava com a minha CNH na mão, de carro e de moto. Então eu não fiz aula nem de carro nem de moto, já dirigi, a gente tinha moto com 14 anos de idade. E aí não precisava de aula, não precisava de nada. Fiz a prova na delegacia, o delegado ficava berrando na sala velha com as carteiras caindo aos pedaços. Fiz a prova, fiz o psicotécnico, algum abençoado fingiu que não me viu. E aí foi desse jeito, não precisava de aula não. Foi, tá idêntico. Mas o psicotécnico interessante é que, muito diferente de hoje também, você usava as 2 mãos para fazer desenhos, né? Você tinha umas folhas completamente diferentes das de hoje, né? Hoje você tem livro, você vai lá, que é muito antigo, você pega lá do teórico, do psicotécnico, a primeira folha lá é um rabo de um animal, e embaixo você põe as cabeças, né? Aí você vai descobrir se é um porco, se é um cachorro, se é um cavalo. Então é a mesma prova há muitos anos. E o psicotécnico hoje, a gente precisa dele só na primeira habilitação ou é um exame que é cobrado em algumas outras situações? Se você tem a profissional e tem que exerce função remunerada, é obrigatório. Tá? Tem, por exemplo, motoristas, né, de Uber, dessas situações de ônibus e tal, então você tem que exerce função remunerada, né, o EAR. Então você tem que fazer o psicotécnico. Mesmo com a B, porque você pode ser motorista de Uber, né, no caso, só que você tem que ter a classificação que exerce função remunerada, né? Aí você tem que fazer toda vez a renovação, você tem que fazer o psicotécnico. Na época que eu tirei carta, tinha uma exigência mínima de moto 125 cilindradas, aí tinha que ser acima de 125. Na época tinha as Titãs, era CG 125, e aí 90% das autoescolas usava RD 135 por causa da cilindrada da Yamaha, que era a que tinha um pouquinho a mais. Ainda existe hoje exigência mínima de cilindrada? É a mesma coisa. Mesma coisa. Hoje, tanto é que está entrando aí, acho que a partir do ano que vem, eles vão classificar, né, essas bicicletas motorizadas, classificar por... Isso já tem, na verdade, que é o ACC, né, que é uma permissão para você andar. Então, motos acima de 50 km por hora, você vai ter que ter uma permissão para andar. Tem muitas hoje, assim, que você vai em praia, por exemplo, hoje, que você tem aquela parte... que você... ciclovia, quer dizer, é muito difícil, né? Você pega, para quem está pedalando, você pega uma elétrica, né? E para quem está andando, para quem vai atravessar a rua. Então eles vão fazer classificações hoje e vai ser obrigado a emplacar, de repente a velocidade você vai ter que usar capacete. Eu acho que demorou, eu acho que tem que fazer mesmo, isso eu acho que é muito importante. Você sabe na minha época, quando eu fui tirar moto, não sei se na sua também, tinha A1, A2, A3 e A4. Acho que eu tirei uma CBX 180, ela já caía no A3, porque era 180 cilindrada, era acima. Tinha umas letras, depois sumiu, virou tudo A, né? Bem lembrado. Tinha A1, A2 e A3. Eu acho que a minha era A2. A2 era, acho que é normal que tirava, não é? A3 era até 120... E aí por diante, 250 e acima, 250. Eu acho que a minha era de mobilete. A mobilete era A1.
Hoje, eu acho que não faz mais moto de 125, né? Hoje é acima de 150. Eu acho que é. Né? Mas também mudou muito, né? Hoje é tudo elétrico, né? Eletrônico. Hoje regula para você andar. Na época que nós estamos falando que nós tiramos, era carburado, você tinha que acelerar, era bem diferente, tanto o carro. Eu lembro o carro, quando eu tirei, naquela época, eu tirei num Fiat 147, com 4 pessoas dentro do carro, né? Porque era o examinador e mais as pessoas que iam tirar a carta. E nós paramos na subida, né? Para fazer a rampa. Rapaz, você tinha que pisar com a ponta do pé no acelerador e o calcanhar no freio. Você sai quase patinando naquilo lá. E aquele pessoal que antigamente era delegado, era pessoal da polícia, né? Civil, tudo olhava bravo assim, você ficava acelerado. Mas hoje está muito legal assim. O pessoal do Detran, tudo de boa, não tem. O pessoal fica muito, que é coisa que passa de geração, né? Tal das pegadinhas. Ah, mas se ele pedir para parar numa rampa, numa garagem, tal, não pede. Ele só pede para você parar. Se você parar na garagem, lógico que o erro é do aluno. Mas não existe mais aquela forma antiga de fazer aquelas obrigações assim que você acha, né? Porque você tinha medo, polícia e tal. Então acabava sendo aquelas pegadinhas. Hoje, muito daquilo ficou para trás. Hoje a determinação é bem diferente. Ainda ele foi de boa. Eu tirei num Fusca, tinha um volantão assim, ó, que eu sempre fui pequeno. Eu ia dirigir no Fusca, saía com a calça manchada assim das pernas, porque ficava encostando a perna do Fusca. Para de mentir, Rodrigão, você não cabia no Fusca. Não, eu tava justo, viu? Justo, com o Fusca apertado. Eu e o examinador também era grande, e mais o delegado também era grande. Uma vez nós fez um exame, eu andei muito com os 3, o Fusca urrava para fazer rampa, hein? Jesus, não era fácil. Não, eu escolhi, era um Fusca ou 147. Eu falei, não, vou no 147 mesmo. Hoje ainda tem rampa? Cara, eles eliminaram muita coisa. Dessas partes antigas, se eliminaram bastante. Até porque os carros hoje também é mais fácil, né? Você regula na embreagem, né? Então você nem acelera, digamos assim. Então, uma rampinha, uma coisa, mas muito daquelas coisas que tinha, fazer garagem, fazer muitas coisas, hoje não tem mais. Pelo menos essa época que eu estou com autoescola, não caiu, não tem mais. O pitaqueiro que está assistindo a gente e que é dessa geração mais nova, 18, 20 anos, que vai se habilitar, o que é a garagem? A garagem, hoje você faz a baliza, né? Que a baliza você fosse estacionar o carro. A garagem, como você realmente fosse guardar um carro. Você tinha que vir de frente, no meio da baliza e entrar no meio. Só que você tinha a limitação. Então você tinha a garagem de ré, né? Então era mais complicado. Hoje, assim, simplificou. Eu só acho que esse pessoal de hoje, eles são um pouco mais tensos, mais nervosos. Na hora que você fala, no dia que você fala, o exame vai ser tal dia, rapaz, o pessoal aí que começa a errar no lugar, afoga carro, tremedeira, batedeira. Tremedeira, porque o que vale é aquela tensão, né? Que é normal do ser humano, né? O nervoso, você está fazendo um exame, estão te olhando. Mas hoje a gente vê que é bem forte, acima do normal que a gente já passou já. Porque na nossa época era difícil. Sim. Você tinha que brigar com aquela parte dos carros, da autoescola, e com a parte que era do delegado, né? Você tinha aqueles examinadores que eram os oficiais. Então, você não sabia qual tensão que te causava, mas hoje não tem essa parte. Só que o pessoal hoje é muito tenso. Tenso assim, de você ver pessoas de tremer a roupa, de tão tenso, suar, tá gelado. Hoje a gente percebe isso. Nós somos no interior, por exemplo. É lógico que quem mora numa cidade grande, você vive uma tensão diária, né? Então você vai atravessar a rua, é faixa de pedestre, é farol, são várias situações. Eu estou numa cidade menor,
você tem pouca influência disso. O nervosismo, né, num dia desse é muito tenso. André, e eu moro em Barretos, interior de São Paulo. O seu CFC é em Jaborandi, também interior de São Paulo. Isso. E eu gosto muito de você e eu quero tirar a minha carta lá com você. Eu posso? Na verdade, não, porque é jurisdição, né? Quem é de Barretos, residente em Barretos, então você tem aqui o Detran, você tem as autoescolas, então você pertence à jurisdição de Barretos. Mas a gente vê que tem situações assim, às vezes você tem parente, alguma coisa, tem pessoas que migram, mas conforme o Detran, o certo mesmo é você tem uma autoescola na sua cidade, é você tirar a habilitação na tua cidade. E a gente tem a questão hoje, o Código Civil hoje não, já tem muitos anos, né? Que é permitido que o cidadão tenha duplo domicílio, né? Ele pode ter residência em Barretos, pode ter residência em Jaborandi. Às vezes eu moro em Barretos, mas trabalho na usina. Sim. Em Jaborandi, fico lá a semana inteira, tenho um endereço lá, aí eu posso escolher, Pode, né? aí você tem o livre-arbítrio. E eu reprovei, fiquei nervoso pra caramba, igual você falou que todo mundo fica. Eu posso, já na semana seguinte, fazer o exame de novo? No nosso caso, a gente tem um exame por mês, mas o próximo você já está apto a fazer. Hoje, até antes do Covid, você tinha 15 dias que você ficava... eles excluíam o aluno do sistema. Após o Covid, eles fizeram várias alterações no sistema. Vamos para o primeiro do teórico. Era a mesma situação, 15 dias, você tinha que aguardar para você fazer o próximo exame. Hoje não, você reprovou hoje, você tem que aguardar hoje, né? Porque o teu nome vai estar lá ainda inscrito. Amanhã volta ao sistema e no outro dia você já pode já agendar o teu nome para o exame, tanto prático quanto teórico. E tem prazo máximo para a gente concluir o processo de habilitação? Tem prazo, tem 1 ano, são 12 meses. E esses 12 meses você conta do dia que eu me matriculei no CFC ou do primeiro exame? Não, é do primeiro exame. Tanto faz do médico, tanto do psicotécnico. A partir dessa data, você já conta 1 ano, né, basicamente. Então, o que atrapalhou um pouco foi que na época do Covid, eles ficaram fazendo portarias, né? Eles ficaram aumentando um ano. Então, até um tempo atrás estava confundindo a cabeça das pessoas. Mas a partir do ano passado, aí parou. Aí a partir de agora é 1 ano. E falando do Covid, a gente sabe que o serviço oferecido pelo CFC é eminentemente presencial. Não tem como a pessoa fazer via Zoom, via Teams, né, Fião? Não. E como que foi a dificuldade de manter o CFC durante esse período? Então, foi o período que realmente ficou tudo fechado. Até porque dependia do sistema do Detran. E o Detran encerrou todos os atendimentos, os serviços. Então, todas as autoescolas ficaram... Se você for contar do início, deve ter dado 1 ano e meio, mais ou menos, porque voltava, parava, mas quando voltava, não voltava... Voltava 1 mês, 2 meses, não dava tempo de você preparar um aluno, não dava tempo de você preparar para um exame. Então, o que acontecia? Ficou aquele suspenso por muito tempo. Né? E teve gente que tinha se matriculado, estava começando o processo, aí veio a interrupção dos serviços e quando liberou a volta, essas pessoas desistiram de se habilitar? Algumas teve sim. Porque a gente tivemos aluno de 2019. Porque quando saiu o decreto foi, se eu não me engano, 20 de março de 2020. Então, se você pegar 1 ano, tinha gente de 2019. Aí parou o processo. Então, até 2022 ficou aquele processo de ida e volta, vai e volta, mas não tinha uma determinação. Voltava 2, 3 meses, fechava, aumentava o fator do Covid. Aí teve desse 2019, 2020, foi praticamente até 2024
que eles adiavam, ia até 2022, vamos aumentar até 2023. Aí eles encerraram de vez. Teve alunos que realmente, nessa situação, parou. Por ser cidade pequena, geralmente o dono do CFC conhece a maioria das pessoas que está buscando serviço, né? E aí a gente sabe que Jaborandi provavelmente tem muitas, igual você já disse, muitas pessoas que trabalham nas usinas e eles vão dirigir veículos pesados, vão precisar de uma categoria diferenciada. Sim. Eu quero me habilitar e eu já quero ir trabalhar na usina. Eu posso já tirar a habilitação para dirigir o caminhão direto? Não. Aí o Detran ele dá a idade primeiro. Então você tira a CNH primeiro, a B de carro. Você tem até 21 anos. Com 21 anos aí você pode tirar a D, que seria para ônibus, para micro-ônibus, a situação. E alguns carros, por exemplo, você pega uma Dodge Ram, que é por peso. Você pega a classificação B, ela até 3.500 quilos. E aí ela vai excedendo, vai crescendo. E aí que é a profissional, né, que envolve todas as categorias. Só que aí você tem que passar da B para D. Você não pode ter multa nenhuma em um ano. Aí você vai ter que fazer toda a parte de exame toxicológico, exame médico e psicotécnico, e aí você está apto para poder tirar, a partir dos 21 anos. Aí um ano depois, se não tiver multa, a mesma situação, aí você pode tirar E, da D para E. Hoje a gente não recomenda a C, porque a C é para poucas coisas. Como é por peso, então não vale a pena. Vale a pena você dar B para uma profissional mais maior, né? É praticamente a mesma situação de se obter a ACC e se obter a categoria A. É que a ACC, na verdade, ela é uma permissão. Ela não é já uma categoria igual a A em diante. Então a ACC você compra essas motos. Isso, acho que foi em 2017 ou 2018, eles tinham obrigado a quem tinha moto abaixo de 100 cilindradas a pedir a permissão. Então, quase todas as autoescolas na época tinham que comprar uma moto de pelo menos 50 cilindradas. Mas no Brasil, você sabe como é que são as coisas, né? A parte política. De repente, alguma canetada desobrigou novamente. Isso foi a mesma situação do simulado. Então, alguém lá em cima falou que tinha que ter o simulado nas autoescolas. Eram poucas empresas que vendiam o simulado. Muitas escolas compraram e muitas alugavam. O que aconteceu? Numa outra canetada desobrigou a você ter o simulado. O que você ia fazer com um equipamento grande desse? E não era, digamos assim, para nós não é útil, né? O útil é a prática, é a rua. Um sistema daquele, você vai no shopping lá e brinca no shopping. Mas assim, simulado para as autoescolas, acho que não teve crescimento para alunos, nada não. Uma pergunta, qual que é a sua carta? A categoria? B. B? Você não pode dar carona pra mim, não. Você fica levando pra cima. Já estourou o peso. Minha carta é a D. Eu posso te levar. Agora você não pode me levar mais, não. Já estourou o peso. Fudeu. Então muda essa carta, viu, por favor. Não, você fica de motorista. Tá bom. Aí eu posso te levar. É bom que agora vai pagar meu IPVA. Vai dirigir meu carro, vai pagar meu IPVA, ué. Você que é inapto? Tem que ter vantagem, né? Não é? Ô, André, e hoje a gente tem 1 ano de permissão. Certo? 1 ano de permissão. Isso. E aí eu já tenho 21 anos. Eu vou lá fazer minha primeira habilitação. Eu vou fazer para a categoria B. Salvo a idade que você tirou a carta, né? Por exemplo, eu fiz assim uma analogia de 18 anos. Mas se você tirou carta com 21 anos, é a mesma situação. Aí você tem que esperar 2 anos para você mudar de categoria. Então você sempre tem essa, no caso, 2 anos. Porque primeiro você tem a permissão, que é 1 ano, igual você falou, depois que você vai pegar a definitiva.
E após a definitiva que você vai pegar a renovação, que você faz a renovação da carta. Então, depois que eu peguei a definitiva, aí eu tenho mais um ano para poder mudar de categoria. Mais um ano para mudar de categoria. Então, aí nesse caso que eu apresentei, eu vou ter que ter no mínimo 23 anos. Fiz a primeira com na verdade, 21, 2 22, anos com a CNH. Tá. O CNH venceu. Quanto tempo eu tenho para renovar? A renovação é assim, 30 dias antes, 30 dias depois. Então, você pode começar a renovação 30 dias antes dela vencer, ou após 30 dias você ainda você ainda pode andar com a sua CNH. Após isso, vence. Quando você tem a permissão, não. Você pode pedir a definitiva a partir do dia que venceu um ano. E existe realmente a situação de que se eu não pedir a definitiva, depois de 30 dias, eu perco o direito de pegar a definitiva? Não. Eu já tive condutor que tirou a carta, ainda era definitiva, passou alguns anos, uns 3, 4 anos, que nem fez pedido. Não estou falando para fazerem isso, tá? Porque... Mas já teve condutor que não usava carro, não dirigia, e deixou passar 4 anos. Quer dizer, na verdade, passou da permissão para a definitiva. Como passou até o prazo da definitiva, então já pulou uma... Mas porque não usava o veículo. Se você levar uma multa, aí você não está com a carteira, aí é apreensão do carro, tem várias situações. E nós temos uma situação que é obrigatório o exame toxicológico, né? No caso... Para profissional, né? Para profissional. Aí, no caso, eu era profissional, trabalhava para a usina, e aí mudei de ramo e não preciso mais da profissional. Se eu não fizer o toxicológico... Você pode manter sua carta CD. Você tira o que exerce função remunerada, e aí você vai ter que obrigatoriamente fazer o psicotécnico e o exame médico. E vamos voltar para a autoescola, Fião. Eu quero lembrar de quando eu estava me habilitando. Existe quantidade mínima de aula que o aluno tem que fazer para poder se habilitar? Não, hoje você já tem a quantidade... Porque como que é a autoescola hoje? Vamos partir do princípio. Então, eu vou tirar a carta. Então, você tem que ter a documentação, igual a gente falou aquela hora, RG, com 5 anos máximo de emissão, comprovando endereço. Então, você vai lá, passa no médico, psicotécnico, está apto para começar a tirar a CNH. Então, você vai para o teórico. O teórico também é prazo. Tá? A aula de autoescola, 50 minutos. Né? Dá a entender hora-aula, 1 hora não. Hora de autoescola, 50 minutos. Então, você tem, por exemplo, que passar pelos módulos. Você tem direção defensiva, 800 horas, 900 horas de legislação. Aí você tem 150 de mecânica, 200 de meio ambiente e 200 de primeiros socorros. Você foi lá, passou todas as digitais, as aulas certinho, então aí você recebe, né, um certificado que você já fez o teórico, está apto a fazer a prova. Então você agenda a prova, você vai no Detran, no computador do Detran, você faz a prova pelo Detran. São 30 questões, 40 minutos, e você pode acertar acima de 21. Abaixo de 21, você reprova. Você passou, então você já está apto para o prático. Você tem 20... são 1.000 horas que eles falam, né? 20 para moto e 20 para carro, aulas. Então, só que hoje você não tira como era na nossa época. Você tirava carro e moto, tudo junto. Hoje não, hoje você tira uma categoria e depois você tira outra categoria. E os custos, as taxas que a gente paga para tirar a primeira habilitação são realmente muito altos? O que encarece muito a autoescola, por exemplo, são as taxas do Detran. Por exemplo, a gente tem alvará do município e tem alvará do Detran. Então você paga 2 alvarás. Aí você tem os sistemas que você paga. Você tem o sistema da Prodesp.
qualquer ação de um aluno é pago, seja as digitais, seja os certificados que compareceu, todos têm um custo disso aí. Aí, se você pegar um custo de uma autoescola, ela é alta, é um alto custo, porque você tem o local, aí você tem conforme a portaria 101, você tem todos os recursos que você tem que pôr, são 6 salas, uma sala de 56 metros para aula, 3 banheiros, um sendo para deficiente, aí você ainda tinha 15 metros, que era para o simulador, na verdade, quer dizer, ficou um espaço, porque desobrigou. Então, a autoescola, enfim, você tem um custo alto, você tem que ter 2 diretores, você tem que ter 2 instrutores e você tem que ter um secretário. Então, a infraestrutura de uma autoescola é muito cara, né? Você ter uma autoescola numa cidade pequena só é viável porque é a única. Se tivesse, na verdade, 2 autoescolas, aí já pesaria para os 2 lados, tanto para uma quanto para a outra. Porque o Detran, ele tem uma conta assim, que eles fazem. Então, você tem uma cidade de 10 mil habitantes. Então, geralmente, mensal é 1% da população que vai tirar a carta. Então, você vai ter 10 pessoas que vai tirar a carta. Mas isso não quer dizer, na prática, que seja. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, em cima disso, o que acontece? O custo que te gera que é a briga de hoje. Quer dizer, a autoescola é caro. O que é caro? Quer dizer, a autoescola, enfim, é caro. Mas você pegar as aulas, combustível, instrutor, carro, uma remuneração muito alta. Vamos pôr na lei de hoje, que eles estão querendo, né, mudar, igual eles estão fazendo, de ter o instrutor fora da autoescola. Por enquanto não mudaram nada das portarias. Então você tem que ter um carro pelo menos com menos de 12 anos de uso. Você tem que ter toda a faixa, né, que é de ensino. Você tem que ter o duplo comando. E além de tudo isso, ainda tem que passar pelo Inmetro. Um custo para você colocar isso num carro é em torno de uns R$4.000, mais ou menos, entre o duplo comando, a faixa, e são tudo especificações. Aí você passa pelo Inmetro, que ele vai medir a faixa, se está dentro do pedido, se o duplo comando. Então você tem já esse custo. Você vai ter um carro hoje, você pode ter um carro acima de 2016, né, 2014. Um carro 2014 hoje, quanto vai estar? Uns R$50.000, mais ou menos. Daí para mais, né? Estou já pondo de uso de 12 anos, que não é viável, porque senão todo ano você vai ter que ficar trocando carro. Todo ano você vai gastar mais R$4.000 de faixa, duplo comando. Então, o certo é assim, você comprar um carro mais recente, pelo menos 3, 4 anos de uso no máximo, para você ainda gozar de 8 anos ainda do carro. Então você ainda você vai ter que pôr em cima dele o duplo comando, a faixa, passar no Inmetro. Inmetro nós só temos em Rio Preto, próximo, e Ribeirão Preto. Se você pegar todos esses custos e com essa portaria que eles vão fazer hoje, ou que pretendem fazer, fica inviável você ter uma autoescola, porque eles vão minimizar. Eles podiam ter feito isso antes. Tem o sindicato, né, das autoescolas, mas podia ter feito com as autoescolas, minimizado muita coisa, principalmente que vem de lá de cima para cá. Porque você tem muito órgão, você tem Denatran, você tem Contran, você tem Detran, que são estaduais, quer dizer, um é federal, o outro é do governo. Então, o que acontece? É um custo alto, né? Porque quisesse baratear mesmo a CNH, eles tiravam esse mundo de taxa que tem, aí acabou. Era muito mais fácil, não precisava nada disso, mudar a hora, muda isso, muda o esquema. O grande problema é que existe a política de marketing e existe a política da prática. Né? Na prática, a autoescola é quem menos ganha dinheiro. Agora,
O Detran vem lá, igual o emplacamento, R$ 500 para pôr uma placa num carro, numa motinho, entendeu? Então, tira as taxas, deixa só uma taxinha que é fazer a habilitação. Para emitir a CNH renovação, R$ 300 para imprimir o mesmo papel. Para emitir é R$ 135. Então, mais o médico e mais a... Ah, verdade, é verdade. Você então, tem assim, tudo isso aí. mas para a gente não ficar nervoso, porque o governo cobra muita taxa, Relaxa. vamos comer. Vamos comer. Né? Vamos comer. E vamos beber. Empório Von Vier, aqui de novo, patrocinando a gente, ó. Delessura, olha que delícia tá aqui hoje, hein? Ó, rosquinha, esfirra. Vai lá conhecer, viu, Pitaqueiro? Rua 4, aqui da Avenida 15, Empório Von Vier. Ó, só... Tem uma torta lá que é coisa de louco, né, viu? Nossa senhora, torta de frango, pelo amor de Deus. É bom. Não, depois você... Vamos voltar para o assunto de autoescola, que Tô agora com eu já estou fome. esquecendo. Porque já deu fome, já. Ó, uma pergunta. Existe limite de reprova? Não, se existe limite de tempo, né? De reprova, não. Não? Você tem limite de tempo, você tem 1 ano para tirar a carta. Ou o bolso, né? Porque cada reprova quanto paga. 2 ou 1, né? O limite de tempo ou bolso, né? Porque o cara começa a reprovar, né? Para você ver como a gente falou lá de trás, né? Vou lembrar um pouquinho lá atrás de novo. Quando eu tirei a carta, tinha uma senhora que reprovou 22 vezes. Eita, mas não tinha limite de tempo naquela época. Então, o que acontece? Mas foi insistente, é uma guerreira, né? Se for ver bem, é uma guerreira. Mas você imagina se você não tivesse limite de tempo. Porque é complicado para os dois lados, tanto para o aluno, porque o aluno quer a carta logo. E para a autoescola, porque você imagina você ficar com uma pessoa numa autoescola 3, 4 anos, aguardando tirar, marcando exame, é muito tempo, né? Se você for ver bem por esse lado. Então... Aquele sabidão que chega para tirar habilitação já sabe tudo, já sabe as leis, já estudou em casa, já viu o aplicativo na internet. Ele reprova mais que o outro? É o primeiro que reprova. É o primeiro. Aquele que pega com a mãozinha e já faz assim, é o primeiro. A gente sempre põe assim, fala, tenta ser o mais humilde possível na hora do exame, porque você não está mostrando... Porque hoje a maioria já sabe dirigir, como na nossa época, né? Nós fizemos poucas aulas porque sabíamos dirigir. Hoje não tanto quanto era na nossa época, mas hoje tem ainda pessoas que sabem dirigir. Mas tem os que sabem dirigir e são ansiosos. Então o que acontece? Como eu já sei dirigir, então vou lá, vou fazer a baliza, dá certo a baliza, eu saio. Primeira esquina que eu vou parar, eu não paro. Porque já sei dirigir. Vê no embalo, né? Vê aquele embalinho. Ou você vai pôr em primeira com o carro andando. Ou você chega na esquina e não dá seta. A coisa mais é incrível, mas é difícil para nós, numa cidade pequena, é você não ensinar a andar de carro, não a fazer baliza, mas é você fazer as sinalizações, dar seta. Por exemplo, eu morei muitos anos, eu nasci em Santo André, na verdade, morei em Campinas, então sempre nasci em cidade grande. Toda esquina você vê um carro dando seta, farol, pedestre, coisas usuais, né, que é do trânsito. O que nós não temos na cidade pequena é movimento, nós não temos faixas, e as faixas que tem, a maioria nem, como é que eu falo, não faz a parada obrigatória. Então você tem que ficar na cabeça do aluno todas as aulas. 20 aulas lá, esqueceu a seta. Você precisa da seta para fazer a baliza. O vício, né? O cara tem o vício do volante. Porque, na verdade, aquilo já vem de amigo, já vem de família, já vem de pai, já vem de tio, já vem... Então, você está numa cidade pequena, você perde muito hábito. Na verdade, você não tem o hábito. Então, não tem aquilo fresco na cabeça, de obrigatoriedade. Se você pegar uma pessoa dessa, você põe em São Paulo, por exemplo... A pessoa vai sofrer, porque ela tem que estar assim. Ela, além de dela dar certo, ela tem que estar olhando os outros. Na primeira mudança de faixa, derrubou o motoqueiro. Então, por incrível que pareça, não é ensinar a dirigir, não é ensinar a você estar ali e fazer a baliza. É as sinalizações.
Aí o Rodrigão é um cara que fez tudo errado, igual você acabou de falar, não dava seta, não virava, e aí tinha uma fiscalização efetiva e ele teve a CNH cassada. Aí ficou os 2 anos, cumpriu o tempinho dele lá e ele quer voltar a ser habilitado. Ele tem que fazer realmente tudo de novo? Não. Mas aí vai depender das situações, de como é que foi cassado a CNH. Por exemplo, se foi por ponto, né? Hoje você pode começar a fazer um tipo de, não é reciclagem, tem um outro nome, mas a partir de 20 pontos. Por exemplo, 30 pontos para profissional, para você não perder a carteira. Então, com 1 ano você teve 30 pontos. Você pode ir fazer como é que fala? Não Reciclagem preventiva. Isso, reciclagem preventiva. Mas aí a gente está falando da suspensão. Nesse caso, ele já estava suspenso, não fez a reciclagem preventiva e foi abordado conduzindo o veículo durante a suspensão. Detran abriu a cassação para tirar definitivamente a habilitação. Ele tem que se habilitar, ele tinha categoria D. Quando ele voltar e fizer o processo de reabilitação, ele já volta na mesma? O nome você já falou, reabilitação. Conforme for com o acidente, aí você tem que fazer a reabilitação. Você já teve algum caso lá de alguém que foi se reabilitar depois de uma suspensão que foi dada pelo juiz no judiciário? Do judicial, não. Eu já tive reabilitação. No começo eu também não sabia. Eu fui fazer a reabilitação. Você passa no Detran normal, como se fosse tirar a CNH. Só que terminou tudo certinho, fui ver, ainda tinha que fazer a reciclagem. Então, tanto faz se você faz primeiro a reciclagem ou a reabilitação, você vai ter que fazer os dois da mesma forma. Judicial, não. Judicial, não. Uma pergunta, tipo, minha carta venceu, eu estou fora do país, fui trabalhar, sei lá, fiquei 2 anos fora. Quando eu voltar para o Brasil, ou sei lá, eu moro numa fazenda, fiquei lá no Mato Grosso com uma biboca, 2 anos. Voltei de novo, quero voltar a dirigir. Eu posso renovar minha carta depois de 3 anos, 4 anos, sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Eu tinha até falado da pessoa que tirou a permissão, né? E ela foi na autoescola, a gente ajudou. Eu até fui pedir definitiva, via que no sistema não ia definitiva. Falei. Aí fui no Detran, tudo, falou, não, ela já passou da fase. O dela você já tem que fazer pedido de renovação. Então é a mesma situação, você tinha que renovar. Agora 2025, você foi viajar, voltou 2028, você vai fazer a renovação normal, se não estiver dentro dos 10 anos ainda. Então existe um limite de 10 anos. Depende a idade. Hoje até 10 anos, até 50 anos de idade. De 50 a 69 já é 5 anos. E acima dessa idade, geralmente é para ser 3 anos, mas aí vai depender do condutor. Se ele tiver problema, dificuldade nos olhos, pode ser 2 anos. Aí vai ser conforme o médico laudar. Você sabia, Fião, que se você se envolver num sinistro grave, você pode ser convocado pelo Detran para passar por uma outra avaliação e ver se você mantém sua CNH ou não? Eu sou apto de novo? Sabia? Então tem um monte de gente do Detran chamando, porque tá feio o negócio. Eu tenho uma prima que ela é psicotécnica, só que ela é Mato Grosso. E tem coisas lá que a gente também não, né, se questiona porque a forma de fazer o psicotécnico. E tem um lá que você fica pegando lá uma folha e fica fazendo pauzinho, tal. Faz um risco, cento e tanto, tal. Quando eu fazia das primeiras vezes, eu achava que era coordenação. Falei, fiz 104 nessa, 90 e tanto nessa, 100 e tanto na outra. Eu achava que era coordenação. Eu perguntei, falei, mas qual que é a lógica, né? De você... Falou que aquilo lá você sabe a personalidade da pessoa. Ansiedade. Se é torto, se é reto, se é maior, se é menor. Falei, olha que coisa, eu não tinha noção disso aí. É fácil achar instrutor de trânsito? Difícil. Para nós aqui é difícil. Não é fácil. O instrutor precisa ter algum requisito especial? Você precisa ter o curso, porque assim, o curso é por 5 anos. Você tem que sempre estar fazendo
não é reciclagem, né? Como é que fala? Você tem que estar atualizando o curso, tanto de instrutor quanto de diretor. Na região nossa aqui é muito difícil ter muitos instrutores, mas tem. Barretos, lógico, tem mais. Jaborandi tem poucos, na verdade. Já teve, antes da minha agora, a minha 14, então teve 13 autoescolas. Tirando a que eu já estava, que era a direção certa. Então teve 12 autoescolas. Tem ainda esses instrutores lá. Agora eu não sei se estão aptos, se continuaram a fazer os cursos ou não. E o aluno, quando ele vai se matricular, ele conhece os instrutores que estão trabalhando lá. Conhece. Ele pode escolher com quem ele quer ter aula? É muito raro. Pode, já aconteceu, já. Da pessoa até pedir para eu dar aula. Mas é raro, porque na hora que você vai ter o aprendizado, você acha que você não foca assim muito na pessoa. Você quer aprender a dirigir, a ter o carro. Quem trabalha lá comigo hoje, mais assim, meu filho, né? Ele é instrutor, trouxe, né, para a área, tudo. Calmo. O que você tem em requisitos de instrutor? Calmo. Né? Se você ficar nervoso com tudo, você está enrolado, porque daí você vai ter um infarte, né? Porque é difícil, não é fácil ali. Porque você está pegando, às vezes, pessoas sem conhecimento nenhum, zero. De embreagem, de freio, de acelerador. Tem gente que você fala para pisar no freio, pisa no acelerador. E tá aquele barulho do carro, e a pessoa olha, sinta e fala, tira o pé. Não, mas não sou eu. Mas por quê? É alguém que está ali. Você não tem esse conhecimento. Não, eles acham que nós temos também o acelerador. Nós temos só a embreagem e o freio. Né? Então, aquele duplo comando de adaptação é embreagem e freio. Embreagem e freio, só. Não tem o acelerador. Então, você tem várias situações ali, né, com o aluno. Já teve caso de alguém que bateu o carro durante uma aula? Não. Graças a Deus, não. Mas eu já tive aquele momento de quase. Aí eu vou contar só a história. Eu tive que ir no Detran em Colina, foi eu e meu filho. Meu filho era mais novo, não agora. E eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele pegou os pedais do duplo comando, levantou. Você levanta, você nem vê que está lá. Fomos em Colina, fizemos as coisas lá e voltei para a aula. Aí peguei o aluno, fomos para a aula. De repente essa pessoa virou e falou, faz uma parada aqui. De repente deu a seta, subiu na guia, e eu pedalando lá, não achando os pedais, tudo. Puxei o freio de mão, fogou o carro, olhei para ela olhou para mim. Podemos continuar a aula amanhã? Falei, podemos. Devemos. Mas tem várias situações assim, mas você tem que estar muito atento, você tem que estar com a perna praticamente ali atento. E já teve um exame com um examinador, que teve uma pessoa que ela foi sair, fez a baliza, entrou, normal. Só que na hora que ela foi ajeitar o carro, a direção estava virada para a direita. Tirou o pé da embreagem, tudo, subiu na calçada, ainda bateu ali, meio de lado da guia ali. Só que o examinador não estava assim, muito ligado no momento. Né? Daí o examinador, não tem culpa, não é momento, é segundo. Qualquer segundo que você assim desliga, é uma curva mal feita, às vezes uma calçada, às vezes ela, em vez de pisar a embreagem freio, ela tira o pé de uma vez da embreagem, e se você não estiver atento ali, com o pé meio preparado, você de repente pode ter surpresa mesmo. E na moto? Na moto o instrutor vai atrás. Na moto você Se vai o atrás. cara solta a embreagem e acelera, vai pro chão. Já aconteceu também. Uma vez eu estava na aula lá e a rua uma descidinha. Aí você viu a pessoa, mas já tinha algumas aulas, não era poucas, já tinha algumas aulas. E você tá lá tranquilo, de repente um movimento da pessoa, ela foi lá e acelerou no último. A sorte é que a pessoa era muito grande e ela apertou na embreagem sem querer, não foi? Eu corri lá, que eu falei, essa mulher vai soltar. Eu falei que é mulher, né? Eu era aluno. Essa pessoa vai soltar a mão da embreagem.
Cara, eu cheguei lá, a mulher estava dura, a pessoa estava dura, de nervoso. Fui lá, desliguei a moto, não, né, aquele barulho que faz. Eu só olhou, não conseguia nem descer da moto. Por quê? É um momento, né? Tem pessoas que... Eu acho que moto devia ser mais bem avaliado. Eu sou autoescola e eu não posso falar pode ou não pode. Mas é óbvio que tem pessoas, tem alunos que você olha com um olhar clínico e fala, nossa, esse não deveria ter carta A, nossa, esse não poderia ter a B. Mas isso não compete a nós, compete ao examinador do Detran. E são situações assim. O André foi bonzinho com você agora, porque na verdade a pessoa da moto era você. É. Aí ele quis disfarçar e falou que era uma mulher. Acelerado. Mas assume, fião, pode falar a verdade. Ele Não, foi muito respeitoso. Era bom. Eu tenho uma pergunta cabulosa. Tipo, eu vou tirar a carta, eu não tenho carta. Estou dirigindo você. E eu bati, mas não tem carta. Quem está errado? Porque eu não tenho habilitação. Você fala com o carro... Da autoescola. Da autoescola? Não, é da autoescola. Toda a responsabilidade é da autoescola. A autoescola. responsabilidade é da autoescola. Você não tem habilitação, mas você tem um documento que a autoescola emite quando você faz a matrícula lá. Não existe um documento? A LADV, licença para dirigir. Você não sabia, né? Não, porque é um pensamento Licença estranho. de aprendizagem de direção veicular, LADV. E se você não tiver, você vai levar o veículo, vai entregar a direção à pessoa não habilitada e não sei o que. Então, se for parado numa abordagem policial consultar lá, tem que ter a LADV. Tá. Aí, olha como que muda para agora, para o momento agora, né? Já me perguntaram, eu posso usar esse documento para dirigir o carro do meu pai? Quer dizer, a LADV é estritamente autoescola, né? Tanto o veículo quanto a moto da autoescola. Mas já me perguntaram, não, posso dirigir? Aí tira uma categoria, ou vai vir a carta, eu já posso andar com a moto, eu já posso... Quer dizer, não, você optou por 2 categorias, a CNH vem, tanto a A quanto a B. Né? Então, ela não vem separada e não pode usar o documento para dirigir qualquer outro veículo. E se a pessoa dirigir o veículo do pai enquanto está no processo de aprendizagem, a multa vai ser lançada, ela tem a LADV cancelada e tem que recomeçar o processo, não é? Não. Não? Não. Como que é? Não. Nessa situação, então a pessoa pegou lá a moto do pai, andou, de repente parou numa blitz. A polícia vai lá e parou a pessoa. Então você vai ter a multa da moto, a multa do dono da moto e a multa de quem está dirigindo a moto. O que acontece? A pessoa ainda não tem o RENASH, né? Que é o registro da habilitação. Então o que acontece? Ela não perde porque ela não tem. Ela não tem. E o pessoal que já é aquele que já está muito tempo nas ruas, impaciente, nervoso, respeita o aluno, ou no carro, ou na moto, no processo de aprendizagem? Aí a gente prepara o aluno, porque o que acontece? Deveria. A faixa é para isso, manter uma certa distância. Mas muitos não mantêm essa distância. Na hora que você vê, está colado atrás. Daí a gente fala para o aluno, calma, carro é de aprendizado, sai no seu tempo. Aí que fala para o aluno, breca de uma vez para ele. Toquinho. Já aconteceu de alguém bater. Mas não comigo, estava em aula mesmo, só que a pessoa estava num celular. Aí era fim de aula, já estava levando a pessoa, e de repente, bum! Aí foi ver. Você já teve aluno que estava lá no processo de aprendizagem e catou o celular para ler uma mensagenzinha durante a aula? Não, eu já peço para guardar, tirar do bolso. Mas já teve assim, situação do celular estar na porta e tocar várias vezes. Aí falei, não, então atende, porque, né? Mas no dia de exame, deixa o celular com alguém. Mas ali às vezes você perde, porque às vezes é um pai, às vezes demora para falar onde está, alguma coisa, mas se deixar, quer pôr debaixo da perna, fica no bolso. Então, qualquer toque assim, de mensagem, a pessoa já desliga toda, né? E no dia de exame, já teve que o cara chega lá de carro, para lá longe
e O desce, quê? vem andando e o examinador passa lá, mas... O quê? Lá longe já tivemos um problema lá aqui perto. Aí o que acontece? Eu não sei o que passou na cabeça da pessoa. Fez o exame, tá, mas a gente nem se ligou que tinha parado a moto do lado ali também. Nem... Aí o que aconteceu? Acabou da moto e fomos pro carro. O cara perto ali. Ou não é que o cara foi no meio do pessoal do Detran, pegou a moto e passou no meio. Ah, você acha que não, né? O cara do Detran já aqui. Ó, não quero que você mente. Esse cara é o que fez lá, não foi? Me passa o nome, senão eu vou prejudicar todos os outros. O que você vai fazer? Não tem jeito, né? Mas assim, deu uma suspensão e depois de uns 2 meses tirou a carta, mas deu uma suspensão. E o carro da autoescola pode ser usado para fim particular? Pode. Pode? Só não pode ser dirigido fora pessoas, fora ser instrutor. Eu não posso assim, te emprestar o carro aqui agora, você ir para a cidade, voltar. Se tem alguma parada, alguma coisa, eles vão consultar e vão perguntar, né? É a mesma coisa você ter o carro e ele não ser adesivado. Você vê que a placa de aprendizado, mas não tem a sinalização, é multa. Esses adesivos, eu posso colocar com imã para poder tirar quando eu quero usar particular e na instrução Pode? Tanto é que o ministro agora falou esses tempos atrás. Ele não falou de pôr faixas assim, igual a gente coloca. Ele falou de imã, né? Porque o instrutor que vai dar aula eventual, não vai gastar aí, igual a gente falou, 70, 80 mil para ter um carro só para você ensinar meia dúzia de alunos num mês. Nem vai oferir o valor, né? Então, é como você falou agora há pouco atrás. Tudo da autoescola é meio caro. Você vai emplacar uma moto, ela não fica 500, ela fica R$1.000, ela fica meio pouco, porque a placa é diferente do adesivo, das coisas. Então, você vai fazer o carro, aí o carro tem lá o Inmetro, você tem a faixa e tal. Então, e também trocar a documentação para aprendizagem. Hoje o pessoal, tipo, formou, tirou a carta. Tem algumas pessoas que pedem aula complementar, tipo, talvez tem medo, ou a autoescola não dá aula de pista, né? Na rodovia. Não. Então aí pede para ter uma aula na rodovia para aprender? Já chegou a dar. O problema assim é que você não tem tempo para poder dar aula particular. Para quem já é habilitado, você pode dar aula também. O problema assim, é o tempo entre esse e o aluno. Então é difícil. Aí a pessoa geralmente está trabalhando, é um horário específico. Então é difícil, mas pode. Eu até pesquisei, porque antes eu também achava que não pode. A autoescola seria só para a primeira habilitação. Mas você pode dar aula para habilitado, porque você já tem um carro com duplo comando, né? Mas é difícil. Lá na cidade poucas pessoas já pediram. Já fizemos com algumas. Mas são poucas pessoas, são muitas não. Agora eu vou fazer a hora do mito ou verdade. A autoescola recebe um dinheirinho extra para reprovar aluno? Não. O Detran manda meta de reprovação? Putz, a gente tem índice de aprovados e reprovados. A gente tem 60 e... exato agora, 8% que você tem que ter de índice de aprovação. Se você não tem, aí eles podem te mandar para uma reciclagem, você para um mês a autoescola, mas você não tem esse índice de reprovado, você não ganha mais, e nem o pessoal do Detran, né? Hoje é exclusivamente aluno, né? Então, reprovou, a gente não vai falar para aluno, né? Poxa, prejudica a autoescola, mas para nós, a gente vive do índice de aprovação. E o aluno pode trocar de autoescola no meio do processo? Pode. Então, por exemplo, eu morava em Jaborandi e veio para Barretos. Então, você libera a matrícula, ela tem que vir na autoescola, combinar na autoescola, vai fazer um termo, você vai no Detran, tudo, e você faz a mudança da matrícula de autoescola. Tem uma dúvida que
Uma vez eu perguntei para um amigo, mas ele não era de CFC. E se você souber me responder, na época da pandemia, igual você já falou, muitas passaram dificuldades, muitos CFCs até fecharam. Aquelas pessoas que tinham feito metade do processo no CFC A, aí esse CFC durante a pandemia fechou, eles reaproveitaram esse tempo no CFC B, quando eles foram fazer em outro? Eu pergunto porque assim, o seu CFC ele tem os custos e ele já tinha pago a habilitação no outro. Quando ele veio para cá, ele teve que repagar o processo e aproveitou as horas ou ele teve que fazer Ele tudo tem do que zero? negociar com as autoescolas, com as duas autoescolas, né? Mesmo que é um braço do Detran, mas são empresas diferentes. Ele tem que combinar com as duas. Hoje é muito raro um aluno que paga uma CNH à vista, né? Geralmente é parcelado. Então, no meio das parcelas, ficou 2 parcelas, acerta com a outra autoescola. Vai ser muito do acordo entre aluno e a autoescola. Mas também já teve alunos, poucos, mas já teve alunos que perdeu por passar do prazo. Você tem várias situações de autoescolas, né? Mas você tem alunos que são aqueles mais apressados, que correm atrás. Para nós é o melhor, porque te ajuda também. E tem aqueles assim mais... como é que eu posso falar? Mais Largadão. lento, no processo. Isso. Tem aqueles que você tem que ficar cutucando, tem aqueles que não, invente, cutuca. Então, é bom esse pessoal. Para muitos, tirar a habilitação, a gente teve aqui uma convidada fantástica, a Thaisinha, e ela tem uma deficiência na perna tal, e ela tinha um medo de se habilitar, e aí o convidado que veio com ela, o Carlos Lozano, incentivou e ela fez e se habilitou. E ela contou para nós que isso era um sonho que ela tinha de se habilitar. Como dono de CFC, isso te traz uma satisfação pessoal, ver o processo de quem começa e termina e é aprovado? Muito, muito. Até porque Jaborandi é uma cidade pequena e tem uma autoescola só. Eu não sei dizer o índice certo de alunos, mas foram muitos alunos nesses anos. Então você olha, assim, você vai num barzinho, você vai na praça da cidade, você começa a olhar, né? É uma satisfação, porque muitos que estão ali tirou carta com você. Quer dizer, você pegar os alunos da época que eu estou para cá, 17, 18, vai para 8 anos, daí você pega alunos que hoje têm 24, 25, todos esses praticamente tirou a carta comigo, com a gente lá. Então é uma satisfação muito muito legal, porque a gente já foi adolescente, a gente lembra mais ou menos da situação, aquela guerra para tirar a carta, aquele negócio todo. Então você vê ali, e quantos alunos que vêm, corre, te abraça e chora e põe... Nossa, aquilo lá Eu, por exemplo, eu ajudo muito, eu gosto de ajudar. A vida da gente tem que ter uma porta, né? A gente tem que ter um motivo para estar vivo. E eu sempre, a escola, as formaturas dos anos, desses últimos anos, eu sempre doei uma CNH. Então você pega uma autoescola, uma escola, por exemplo, esse ano conseguiu fazer 16 mil, por aí. Porque qual que é o objetivo? O objeto é a carta, alguém tirar a carta. O objetivo que é você levar o máximo de família que você pode, fazer uma formatura, porque é o que fica na vida, né? O que você vai ter lembranças? As boas são aquelas que você se formou, estava com família, com amigos, fotos. Então, o que a gente pode ajudar? A gente ajuda. Pessoas têm problemas lá, o que a gente pode fazer? A gente tenta, né? Porque é muito gostoso mesmo você ver, se andar na cidade e ver aquela maior proporção que tirou carta com você. Né?
Apesar que tem um que você olha assim, nossa, eu não ensinei isso pra você não, hein? Tá fazendo um serviço errado, hein? Tem alguns que a gente brinca muito. Caso prático. Caso perdido, né? André, a gente tem um momento aqui que o convidado é o Pitaco, pro nosso assistente, pitaqueiro que tá assistindo. Dá aquela mensagem, aquela pitaco para ele. Pitaco. De geral, sobre qualquer Fica à coisa. vontade. Legal. Então, gente, ano que vem tem política. Nós estamos passando por transformações absurdas. Não é para um, são para vários. Né? Independente de ideologia, independente de partido, o Brasil precisa da sua população. As pessoas que estão lá, seja presidente, deputado, Senado, é porque todos nós aqui votamos e colocamos lá. Então a gente tem que ter consciência da vida nossa e das outras pessoas. A gente está vendo que a situação não está fácil. Eu tenho muitos amigos em Campinas, São Paulo, vejo em Jaborandi, que é uma cidade pequena, muita gente passando por processos assim complicados, situações financeiras, perdendo coisas, gente fechando estabelecimentos. Eu falo na área de autoescola, né? Eu tenho um grupo grande de autoescola, pessoas que estão fechando. Isso quer dizer que são famílias que estão sendo demitidas, são famílias que estão indo para casa e não sabem como é que vai ser o dia de amanhã. Então, a união do povo é o que pode mudar. Sem isso, se ficar com briga partidária, briga de ideais, quem sai perdendo é todo mundo. Muito bom, Pitaqueiro. Vamos votar, porque aqui em Barreiros, na última, o índice de abstenção foi quase 40%. É muita então coisa. vamos votar, fião. Até porque as taxas do Detran são caras, mas a multa de não votar é R$1, R$2. É um absurdo, né? Podia inverter R$1 para tirar a carta e 500 para não votar. Se o Detran realmente focasse nisso, colocasse um teórico nas escolas, porque você ensinaria... Realmente nós temos muito acidentes de trânsito. E muitos dos acidentes de trânsito, celular, bebidas, pessoas assim pouco preparadas, você tem de tudo, né? Você pega férias, feriados e por aí vai. Então é muita gente numa estrada. Então você tem que ter aquele ensinamento antigo ainda. Se dirige por você e para os quatro lados, se dirige para os outros também. Então, se viesse isso das escolas, já com preparo do 15 aos 17, 18 anos, se você pegar esse monte de pessoal, Detran, instrutores, diretores de CFCs, de escola, também colocar dentro de uma escola, conscientização, ajuda muito, né? Eu acho que o Brasil, assim, tem leis boas com processos errados. Você é advogado também, você sabe disso. A lei seria sim, sim, não é não, que não é o nosso caso. E a gente vê muita forma de trânsito errada, forma de aprendizado. Eu tenho autoescola, eu sei que você precisaria muito mais de um conhecimento de legislação, né? Direção defensiva, isso é muito importante, da pessoa saber andar. Quer dizer, você pega uma molecada hoje com a adrenalina já alta, entra numa moto, já quer empinar, já quer fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, se prejudica. E isso é uma conscientização que você já vem da escola, ajuda muito, até porque quem ajuda é a família. E nós não podemos como entrar na casa das pessoas e obrigar. Nós vamos começar um projeto ano que vem, o Pitaco vai à escola. Opa, aí nós vamos ensinar comigo. essa molecada Legal. a aprender trânsito. Legal. André, foi uma honra te receber aqui, trazer o conhecimento. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse o contato do CFC Jaborandi, claro, como é que a pessoa faz, porque existem outros serviços além da habilitação que o CFC oferece, que quem não é de Jaborandi pode ir lá fazer, né? Então, deixa o contato para quem quer ir lá te procurar. Sim, o nosso telefone lá é 17 3347 2182, também é o WhatsApp, tá? A gente está
atrás do campo de futebol, perto do hospital. Qualquer acidente nós já está pertinho ali. Tá junto? Cidade pequena, todo mundo sabe, indica lá, né? CFC Jaborandi. A gente está lá com muito orgulho, gosta muito da cidade. A gente, como você falou, ter uma autoescola numa cidade pequena realmente é difícil, né? Difícil de manter, mas a gente tenta manter o foco o máximo possível. Muito bom. Então, Pitaqueira, hein? Que episódio, hein? Merece aquele like, só curtir, né? Ativa o sininho, compartilha, ajuda a casa, né, Gil? Se tiver pergunta para o André, deixa no comentário aqui desse vídeo e já sabe. Se tiver inscrito no canal, eu mando a pergunta para ele. Se não tiver, eu apago a pergunta. Rodou. É. Pitaqueira, até a próxima.